com a missionária Tânia. Eu já convido a serva de Deus para vir aqui. Nós vamos orar para que Deus continue usando a serva dele, a sua serva, para que sejamos edificados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, também nessa hora, queremos ouvir a Tua voz, iremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, por mais uma vez. Usa a Tua serva com poder e autoridade, que tudo aquilo que o Senhor já tem revelado ao coração dela, meu Deus, seja transmitido a nós, meu Pai, e que a palavra que será ministrada aqui nessa noite venha gerar fé, meu Deus, dentro do nosso coração, que haja sensibilidade nos nossos ouvidos, meu Deus, em ouvir, e no nosso coração humildade para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa a Tua serva, meu Deus, com poder e grande glória, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 37. Amém? Glória a Deus. Amém? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Pode se sentar. Graças a Deus, né? Está uma noite chuvosa, né, irmão? Até que tem gente na igreja, pelo tempo que está. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque o que o Senhor tem a fazer para nós e através de nós não se limita à quantidade de pessoas, né? Que bom. Graças a Deus por isso. Mas o pastor Israel me convidou para estar aqui. Espera aí, deixa eu dar um jeito aqui. Pronto. O pastor Israel me convidou para estar aqui nesta noite. E hoje pela manhã, irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e eu estava lendo essa palavra em Lucas 4, 37. E eu estava lendo toda a palavra, todo o texto, né? E ali eu me deparei com esse versículo, né? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. E eu observei, irmãos, que lá no livro de Mateus, dizia que a fama do Senhor Jesus tinha chegado até a Síria. E no livro de Marcos, diz que a fama de Jesus estava em toda a província da Galileia. E eu comecei a pensar, né, e falar que interessante, né, irmãos? Porque hoje nós estamos aqui numa live, né? Os irmãos que não estão aqui, eles podem acompanhar em casa pela live. A gente tem cultos pela televisão, a gente pode ouvir pelo YouTube, a gente pode ver, a gente tem tantos meios, irmãos, de falar da palavra de Deus e de divulgar a palavra de Deus, sem contar que a gente pode fazer isso pessoalmente, né? Sem nenhum meio de comunicação, a não ser a nossa própria boca, a nossa própria voz. E eu comecei a imaginar, eu falei, gente, como é lindo trabalhar de Deus, porque Jesus, a fama dele percorreu por todo lugar, chegou até nós a fama dele, chegou até nós. Veja que coisa tremenda, o que é a fama. E Jesus, ele não tinha microfone, Jesus, ele não tinha nenhum desses meios de comunicação que nós temos aqui, mas mesmo assim a fama dele chegou em tantos lugares, irmãos. A fama de Jesus, irmãos, de Jesus, ela chegou até governador, ela chegou no sacerdote, ela chegou nos escribas, ela chegou no fariseu, ela chegou no pobre, chegou no rico, chegou nos nobres, chegou, irmão, nos valados, chegou no campo, chegou na cidade,
cidade. A fama de Jesus entrou em todos os lugares, irmãos. E é interessante que a fama, assim como Jesus também conosco, a fama chega antes de nós. Ela não chega depois de nós, ela não chega junto conosco, ela chega antes de nós. Quem já teve a oportunidade, irmãos, de chegar num lugar e alguém dizer, então é você que é fulatânia, então você que é a irmã Adriana, é você que é o pastor Israel. Por que a pessoa fala assim, irmão? Porque a sua fama já chegou lá primeiro. Porque alguém já falou de você, alguém já falou, já citou alguma coisa ao teu respeito, e isso é a fama que vai chegando adiante de nós, ela chega na frente. Irmãos, e nós sabemos que a fama, irmãos, ela chega na frente, e a gente vê que Zaqueu, a fama de Jesus chegou até Zaqueu primeiro. Depois ele conheceu Jesus, tanto a fama de Jesus chegou até ele, que ele subiu na árvore para ele ver Jesus passar. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar, de Jesus, a fama de Jesus já tinha chegado até ele, e ele propôs no seu coração, eu não tenho condição de vê-lo no meio da multidão, eu vou subir nessa árvore para conhecer este homem que estão falando, este homem que estão dizendo que ele cura, que ele está curando, que ele está libertando, que ele está expulsando o demônio, que ele está pregando o reino de Deus. E a fama de Jesus chegou, irmãos. A fama de Jesus chegou até Nicodemos, porque Nicodemos ele saiu de noite para ver Jesus. Eu preciso conhecer esse homem, porque ele ouviu falar de Jesus. Vê aí, viu, irmão Vanderlei, que a pessoa aqui fala alto. Ele ouviu, irmãos, falar de Jesus, a fama de Jesus já tinha chegado até Nicodemos, e ele saiu à noite, eu preciso conhecer esse homem do qual estão falando. Mas a fama, irmãos, ela não chega só em ambientes terrenos, em ambientes físicos, ambiente que nós frequentamos. A fama, irmãos, do homem, a fama da mulher, a fama do ser humano, irmãos, até os demônios, a fama chega até aos demônios. Mas como assim? Você vai se lembrar que alguns homens, eles foram expulsar demônios, e quando eles foram expulsar aqueles demônios, o demônio se manifestou e disse, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Então a fama de Jesus chegou até os demônios, a fama de Paulo também chegou até eles. Então a fama, irmãos, ela não fica limitada nesse plano, ela vai até o plano espiritual. Dia desse eu estava conversando, foi ontem mesmo, eu estava conversando com alguém, com uma pessoa, e a pessoa falou que estava num propósito de alguma coisa, de repente aconteceu alguma coisa ali que não estava dentro dos planos, e a pessoa me manda uma mensagem e diz assim, não vou fazer mais nada não. Eu falei, pera lá, como assim? Por que você não vai fazer? Porque aconteceu isso. Eu falei, mas você vai desistir? Você já vai desistir porque alguma coisa deu errado? Que propósito é esse? Que sai um negocinho sai do trilho, pronto, já não quero mais, não vou fazer mais, não vou seguir mais esse propósito. E eu disse para essa pessoa, eu disse assim, olha, sabe de uma coisa? Até aquele demônio que não tem nem graduação no inferno sabe como parar você. Porque eu sei como parar você. Se eu, que sou humana, sei como te parar, quanto mais um demônio. Você sabe que se eles conversam entre eles, ele fala assim, eu estava falando isso para a pessoa. Eles conversam entre eles, ele fala assim, e ali não começou num propósito? Não, ali, é só eu fazer isso. Toda vez que eu faço isso, ela para. Toda vez que eu faço isso, ela desiste. Toda vez que eu faço isso, ela não vai em frente. E eu disse para essa pessoa, até esse demônio aí sabe parar você. Porque a sua fama já chegou até no inferno, de que você não consegue passar dessa fase, que você não consegue superar isso, que você desiste no meio do caminho, que você não vai até o fim nos seus propósitos, porque a sua fama já chegou lá. E até quando você vai viver desta fama? Porque, irmão, se a fama é boa, carrega com ela, zela dela.
Mas se a fama é ruim, se a fama é má, irmãos, a gente tem que mudar a história. A gente tem que mudar esse quadro, essa história. Nós não podemos carregar uma má fama. Porque, irmãos, quando nós viemos para Jesus, pelo menos a maioria, era tudo tranqueira, irmão. Era tudo tranqueira. Chega para Jesus, chega até Jesus, tem um monte de história, um monte de fama má, um monte de fama ruim. Uns carregam tanta fama ruim que você não dá nem para contar. Alguns menos, mas todos nós vemos, a gente chega até o Senhor com uma fama ruim, com uma fama má. Tem aquelas pessoas, olha, você não podia respirar perto da pessoa, que a pessoa queria brigar. Você não podia bobear perto da pessoa, que ela passava a perna. Tem pessoas, irmãos, que não podia ver nada, que roubava. Tem pessoas, irmãos, que veio do crime, que veio da prostituição, que tinha problema de saúde, que tinha problema na família, e tantas e tantas e tantas coisas. E algumas pessoas tinham uma fama má. A maioria das pessoas, eu posso dizer que até todas, irmãos. Porque senão o sangue de Jesus seria em vão se nós não tivéssemos essa fama má. Mas você sabe que algumas pessoas, nós já até ouvimos alguém dizer, aquilo ali é a ovelha negra da família. Olha que fama, irmão. Olha que fama para uma pessoa carregar, é a ovelha negra da família. Algumas pessoas carregavam essa fama, mas quando tiveram o encontro com Jesus, irmãos, o negócio mudou. O negócio mudou, essa fama má, ela ficou para trás. Agora nós buscamos a presença de Deus para a nossa vida, porque nós estamos num culto de busca do Espírito Santo, porque nós sabemos que de nós mesmos não podemos mudar a nossa história. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito de Deus, para que Ele nos ajude a vencer coisas que nós fazíamos, mas nós não podemos fazer mais. E nós não podemos carregar mais aquela fama do passado, aquele que as pessoas falavam, fulana, você... Irmão, eu conheço um rapaz que o apelido dele é Jacó. E olha que coisa, irmãos. Os irmãos sabem que Jacó é enganador. E até quem não conhece a palavra de Deus, irmão, chama ele de Jacó, porque o apelido pegou. E a gente, irmão, quando fala no meio do cristão, aquele ali é Jacó. Você sabe que é um enganador. Você sabe que é uma pessoa que engana, porque até Deus mudou o nome dele, diz, você não vai se chamar mais Jacó, o seu nome vai ser Israel, porque não podia, irmãos, um homem de Deus está com o nome de Jacó, de enganador. Deus mudou a história dele, Deus mudou, então tinha que mudar o nome, assim como nós. Deus, Ele muda, Ele tira aquelas coisas velhas, aquela fama velha, e começa a trazer para nossas vidas uma nova fama. Existem pessoas, irmãos, que brigavam. Eu conheço mulheres que eram, briguento, o nome da mulher era confusão, o nome da mulher era briga, o nome era contenda, a fama dela era de uma pessoa briguenta. Mas quando tem um encontro com Jesus, essa fama tem que mudar, irmãos. Não, aquela ali é uma pessoa controlada, tem domínio próprio, ela tem temperança, é uma mulher, nunca vi uma mulher como essa, porque não conhece a fama do passado, porque o Espírito de Deus trabalhou de tal maneira, a ponto de que essa pessoa tem agora uma nova fama, e uma fama boa. Algumas pessoas dizem assim, a vida é minha, eu não devo satisfação para a igreja, eu não devo satisfação para pastor, eu faço o que eu quiser, mas não é bem assim. Não é, porque quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós estamos aceitando Ele, não só como Salvador, mas como Senhor. E Senhor, Ele manda, irmãos, e os servos obedecem. E o Senhor, irmãos, quando Jesus, Ele estava andando com os discípulos, e aí um momento Jesus, Ele disse assim para os discípulos, o que estão falando de mim? Quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Agora vem aqui, irmão, Jesus, Ele se preocupou em perguntar o que o povo estava dizendo dele. Agora eu, pecadora, não me preocupo com o que estão dizendo de mim, porque ninguém manda na minha vida. Mas Jesus se preocupou em saber.
Eu não vou me preocupar, então, porque ninguém manda na minha vida. Se vão me chamar de caloteiro, se vão me chamar de fofoqueira, se vão me chamar de briguenta, se vão me chamar de caluniadora, eu não estou preocupada com isso. Porque eu mando na minha vida, já não sou mais serva. Porque se eu sou serva, eu me preocupo com isso. Eu tenho que comprar e eu tenho que pagar. Eu tenho que ser, irmãos, uma pacificadora, não uma pessoa que fica levando conversa e levantando contenda e aumentando a confusão. A minha fama não pode ser essa, como de nenhum dos servos de Deus. E olha que Jesus, irmãos, eu me lembrei até que o pastor, um dia desse, o pastor Isaías estava pregando, um dia desse, e ele falou a respeito dos filhos de Eli. E nós vemos na palavra de Deus que o sacerdote Eli, ele chegou, irmãos, nos filhos e disse: não, filhos meus, não é boa essa fama que eu ouço de vós. Fazei, transgredir o povo. O povo, irmão, transgredia por causa dos filhos de Eli. Porque a fama deles era má. Eles eram homens que não obedeciam à palavra de Deus, que não respeitavam as coisas santas, e essa fama foi correndo, foi no meio do povo, e a fama deles era tão ruim que eles faziam o povo tropeçar. Por que, irmãos, fazia tropeçar? Porque se o filho do sacerdote faz, eu vou fazer também. Porque se aquela irmã faz, eu vou fazer também. Porque eu vi aquele obreiro fazer, eu também vou fazer. Se ele pode, eu também posso. Mas é um perigo tão grande, irmão, sabe por quê? Porque fora da igreja, irmão, não tem membro. Fora da igreja, todo mundo é pastor. Saiu da igreja, é pastor. Ninguém sabe o seu cargo. Saiu daqui de dentro, lá fora, é pastor. E as pessoas chamam de pastor. E as pessoas te ungem lá fora mesmo, é pastor. Irmãos, aí há um perigo nisso. Porque Jesus, ele disse assim, os escândalos, eles vêm. Mas ai daquele por onde vem o escândalo. Melhor ai daqueles que fazem tropeçar um dos meus pequeninos. É melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar dentro do mar do que ele fazer tropeçar um pequenino. Irmãos, não é de qualquer jeito. Nós temos que tomar tanto cuidado. Às vezes você entra, não sei se alguém já teve oportunidade, você entra dentro de uma condução, aí você vê duas pessoas lá conversando, sem problema nenhum, na maior altura que é para todo mundo ouvir. E começa a falar dos problemas da igreja na maior altura. Dá vontade de falar, pelo amor de Jesus Cristo, fala baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso escandaliza quem está ouvindo. A pessoa diz, olha como os crentes ficam. Olha como os crentes ficam um falando do outro. Olha como é que é. Por isso que eu não sou crente. Por isso, não é justificativo, irmãos. Mas as pessoas falam. Mas isso traz escândalo. E Jesus diz, é melhor você se jogar dentro do rio com uma pedra no pescoço do que você promover um escândalo. E aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus... ele foi perseguido, mas ele foi perseguido por causa da boa fama dele. É porque ele tinha uma boa fama. Isso causou o quê? Nos sacerdotes, inveja, irmãos. Eles não queriam que Jesus tivesse aquela fama. Eles ficaram com inveja. Tudo cumprimento da palavra de Deus, amém? Mas eles ficaram com inveja da boa fama de Jesus e começaram a perseguir Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que se você for perseguido por conta da palavra de Deus, você é bem-aventurado. Mas tem gente que faz a maior confusão, arruma o maior problema, faz aquela tempestade e depois fala, é assim mesmo, o crente é perseguido. Epa, é perseguido por causa da palavra de Deus, não é por causa da tua língua, não é por causa das tuas ações, não é por causa do seu comportamento, não, é por conta da palavra de Deus. Se não for por conta da palavra de Deus, irmão, você está sendo perseguido por conta sua mesmo. Jesus não tem nada a ver com isso, a palavra de Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz, irmãos, assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que brigava não briga mais, irmãos, o passado, as coisas velhas passaram. Nós temos que ter uma nova fama. E muitas vezes a pessoa, irmãos, que coisa mais, às vezes tem gente que se envaidece com a fama que tinha no passado.
Ah, tinha uma fama no passado, porque no passado, se fosse no passado, a coisa ia ser diferente. Se eu não estivesse na igreja, irmão, já tinha que ser diferente agora. Não devia nem estar falando com a boca cheia, não devia nem estar se envaidecendo pelo que foi no passado, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O próprio Jesus jogou no esquecimento que nós fomos no passado, e muitas vezes Jesus esquece e a gente traz à tona novamente, porque dentro de nós ainda há uma vaidade daquilo que a gente foi no passado, e na maioria das vezes, mano, era um pobre, cego, miserável, e achava que era o bambambam, que era a última bolacha do pacote, mas era escravo do diabo, e ainda se envaidece de ter sido um dia escravo do diabo. Jesus, ele está nos convidando a zelar pela boa fama, irmãos. Nós temos que cuidar da boa fama. Se você tem uma boa fama, zele por ela, não deixe, não perca a boa fama que você tem, porque a tua boa fama pode ganhar alma para Jesus, a tua boa fama pode trazer alguém para o evangelho, mas a tua má fama pode colocar alguém para fora da casa de Deus. Ah, mas vai para fora por quê? Por causa das minhas ações, sim, porque a Bíblia fala para nós suportarmos os fracos na fé. Tem gente que não tem estrutura para ver você fazer alguma coisa que traga má fama. Tem pessoas que não têm estrutura para isso, e nós temos que zelar pela má fama. O cristão, quando ele abre a boca, ele tem que ver até quem está perto, ele tem que vigiar quando ele vai falar, ele tem que vigiar, irmãos, em todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, a gente vê, mas isso, mas você, irmão, é difícil para todo mundo. Não é fácil para um e difícil para outro. A porta, o caminho é estreito para todo mundo, a porta é apertada para todo mundo, é tudo a mesma coisa, irmão. Não vai ter céu para os varões, céu para as irmãs, céu para os jovens, céu para adolescentes. É tudo um céu só, é tudo um caminho só, é tudo uma porta só. Todo mundo vai ter que entrar pelo caminho estreito e passar pela porta apertada. É difícil para todo mundo. Ah, não, mas eu não sou obreiro, então eu não preciso. Ah, não, mas eu não tenho carga, eu não preciso. Nós temos um compromisso diante de Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Porque mesmo quem não confessa aqui na terra que ele é Senhor, vai ter que confessar lá no céu que ele é Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala, irmãos, que ele se entristeceu pelo comportamento dos filhos, pela fama que os filhos dele traziam. Eu me lembro, irmãos, quem se lembra, irmãos, que antigamente não tinha essas garrafas PET. Era garrafa de vidro, né? Tudo era de vidro, né? E geralmente... Eu lembro quando eu era criança, tinha bastante garrafa, eu não sei nem do que era, irmão. Era garrafa de refrigerante, que não era nem de litro. Era garrafa de coca, essas garrafas de coca que ainda vende nos restaurantes. E de tubaína. Então, tinha um monte de garrafa em casa, mas elas ficavam lá no quintal. E aí, irmãos, quando a gente ia até alguma festa, alguma coisa assim, aí o pai falava, vai lá lavar as garrafas para poder comprar os refrigerantes. Aí era a hora, irmão, que a gente ia lavar as garrafas. Tinha terra dentro, porque às vezes demorava tanto uma festa, que tinha terra dentro das garrafas. As garrafas estavam tudo sujas e a gente ia lavar. E como é que a gente tira a terra de dentro das garrafas, irmão? Você tem que pôr água, né? E sacudir. Você põe água e fica sacudindo. Aí joga. Depois você põe água de novo, sacode de novo e joga. Aí você põe água de novo, sacode de novo e joga. E quando você quer tirar o rótulo, aí você deixa ali, dentro de uma vasilha com água e deixa ali. Porque se você começar a raspar aquele rótulo, vai ficar meio grudado, não sai direitinho. Mas se você coloca dentro de uma vasilha com água, ela solta sozinha. O que eu estou querendo dizer nesta noite, irmão, que quando a fama é má, a gente tem que mergulhar nas águas do Espírito. A gente tem que buscar mesmo a presença de Deus. A gente tem que deixar a água entrar em nós e lavar tudo por dentro mesmo. Sabe aqueles conceitos errados, aqueles pensamentos errados, aquelas vaidades que só nos afastam de Deus, que não nos deixam nos aproximar de Deus. A gente tem que deixar essa água entrar, irmãos, e lavar
Irmãos, é impressionante como nos dias de hoje tem pessoas que ainda estão lembrando de coisa que aconteceu há 5 anos atrás. Alguém me ofendeu, tem 10 anos. A pessoa nem lembra que isso aconteceu. A pessoa está lá buscando a Deus e eu estou lembrando do que ela falou para mim há 10 anos atrás. As águas do Espírito têm que entrar no meu interior e começar a lavar tudo, irmãos. Porque eu não posso ter uma fama, aquilo ali é uma mulher amargurada, só vive reclamando, guarda no coração, porque, irmãos, a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, isso vai sair para fora. A pessoa vai falar, ela vai falar com alguém, ela vai. E aí começa a receber uma fama de que não está satisfeito com nada, de que é murmurador, de que é Jesus, ele não quer isso, nem para a minha vida e nem para a sua vida. Irmão, nós temos Jesus, ele diz que tudo se fez novo. A fama sobre nós tem que ser uma boa fama, ainda que nós sejamos perseguidos por isso. Quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós podemos dizer: Senhor, eu não quero viver mais, eu quero que o Senhor viva em mim, assim como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, nós mudamos, é impossível ter encontro com Jesus e eu continuar com uma má fama. Irmão, não bate. Eu não tive um encontro com Jesus, irmãos. Porque se eu tiver um encontro com Jesus, a má fama ela não fica. Porque eu sou transformada, Ele vai me transformar, Ele vai me lavar. Eu tenho apenas que reconhecer e dizer: Deus, eu não quero mais essa fama para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero que essa fama ela seja esquecida. Escreve uma nova história. Tem coisas, irmãos, que se você, tem pessoas que são rotuladas pelo que era no passado, e Jesus quer mudar isso. Jesus, ele quer mudar. Quer ver uma coisa, irmãos? Como é que a gente chama fermento? Você vai comprar fermento, você fala como? Pó Royal. Pó Royal é um rótulo, é uma marca. O nome é fermento. Veja que às vezes as pessoas são rotuladas também pela fama. Elas são rotuladas pela fama. E tantas outras coisas, irmão. A gente vai comprar palha de aço, a gente fala Bombril. Vou comprar um Bombril. É palha de aço, tem outras marcas. Mas nós rotulamos pela fama. É mais famoso, é mais conhecido. E a gente rotula e tantas outras coisas, irmão, que a gente fala que não é o nome, é a marca, por conta da fama. E Jesus, ele quer tirar. Eu não sei qual a fama você carrega de lá do mundo, mas Jesus, ele quer mudar a história e tirar essa fama má da sua vida. Sabe aquela coisa de você... irmãos, é tão... Ontem eu passei o dia aconselhando ontem, pela misericórdia de Deus. Mas eu encontrei com pessoas ontem, eu fui lá na casa de fulano, e eu fui lá tirar satisfação. Eu falei: o quê? Pelo amor de Deus, que fama é essa? Você vai continuar com essa fama até quando? Até quando você vai permitir o adversário te manipular desse jeito? Fique quieto, não sabe fechar a boca um minuto. Mas eu não levo o desaforo para casa. Tem que levar agora, viu? Agora vai ter que levar o desaforo para casa, embrulhar, chega em casa e joga fora. Mas tem que levar. Irmãos, por que, irmãos, as nossas igrejas estão assim, tão difícil de ganhar alma para Jesus? Por conta da má fama. Por conta da má fama, sabe? A gente não vê mais o que nós víamos antes, porque perdeu-se o temor, e as pessoas estão se envaidecendo de coisas ruins que fizeram no passado. Mas o Senhor está falando conosco, com você que está em casa. Não permita que o adversário te rotule com essa má fama que você tinha no passado, porque Jesus, ele quer mudar a sua história, e não adianta que sozinho nós não conseguimos. A gente não consegue sozinho. Quantas vezes, irmãos, eu era muito briguenta, viu? Era muito briguenta.
Era briguenta, irmão. Tenho raiva de como eu era briguenta. Mas eu era briguenta. Eu era briguenta, irmão, a ponto de uma vez a minha mãe me trancar dentro de casa para eu não sair para brigar. Ela fechou a casa, fechou, pegou a chave e foi para a rua e deixou eu trancada lá dentro, porque eu ia sair para brigar. Olha como eu era briguenta. Mas, irmãos, um dia eu permiti, eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser transformada. Eu era crente, viu? Eu era crente, deixa eu lembrar isso aí, que é muito importante. Eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha me batizado, e a minha mãe me prendeu dentro de casa para eu não sair para brigar, por conta de um desaforo. Hoje, irmãos, faz o desaforo que você quiser aí, eu não estou nem aí, porque eu entendi, eu busquei do Senhor, e tenho buscado até o dia de hoje. Quantas vezes você para e fala, meu Deus, tem misericórdia, Jesus me ajuda. Oh, meu Deus, não deixa eu abrir a boca não, Senhor, não deixa eu ir lá não. Jesus, responde por mim, não deixa eu responder não. Quantas vezes você já fez isso? Isso aí, irmãos, é não deixar o diabo te rotular. Não, aquele rótulo que o Espírito de Deus tirou, nunca mais vai voltar para a minha vida. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer. Mas nós precisamos, irmãos, do auxílio do Espírito Santo de Deus. Ah, não, eu consigo. Não, irmão, nós temos que nos encher do Espírito de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar cada dia mais a presença do Espírito de Deus na nossa vida e declarar, eu não aceito esse rótulo de mentirosa, eu não aceito esse rótulo de preguiçosa, eu não aceito esse rótulo de briguenta, eu não aceito esse rótulo de trapaceira, eu não aceito esse rótulo, essa fama na minha vida. Eu quero mudar a minha história. Já viu aquelas pessoas falar, ai, fulano é assim, está na igreja hoje, dali a pouco não está mais. Ô, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Que rótulo é esse que o diabo colocou? Que rótulo é esse, irmãos? Que fama é essa? Que fama é essa de falar, não tem firmeza, uma hora está, outra hora não está. Ah, não, ali o que fala não se escreve. Olha que fama, irmãos. E quando nós ouvimos isso de homens e mulheres de Deus, mais nos entristecemos. Tem pessoas que carregam fama de mentirosos, irmãos, que ninguém acredita no que fala. Ouvi um ditado no passado que dizia assim, pelo barulho da carruagem a gente sabe quem vem dentro. E eu ouvia muito isso da minha mãe, da minha avó. E eu depois comecei a compreender. Se alguém chega para você e traz, pastor Israel, você sabe que aconteceu isso, isso e isso? Aí o pastor Israel vai analisar. Quem te falou? Não, eu vi. Ah, tá. Aí ele vai analisar. Quem é a Tânia? Ela é mentirosa? Ela costuma inventar história? Irmãos, porque pela pessoa que te traz a notícia, você sabe se ela é verdadeira, se a história está aumentada ou se é uma calúnia. Pela pessoa que te conta a história. Porque a fama da pessoa é de mentiroso, é de caluniador, é de aumentar as coisas. E nós, irmãos, temos que tomar o máximo de cuidado. Tem umas pessoas que deram risada quando eu falei. Quem não conhece alguém assim? Quem falou, fulano? Você não tem peso nenhum, irmão. Não tem peso nenhum que fala. Quando a palavra de Deus, ela diz assim, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Se você falar, irmão, não precisa jurar, você falou. Não precisa jurar, e não precisa, pergunta para fulano, você falou, basta, ponto. Porque você serve a Deus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, a tua fama agora é boa. A tua fama é que quando você fala, pode, não, fulano falou, então é isso aí mesmo. Esse negócio, irmão, de crente ficar, pergunta para fulano, que peso que tem a sua palavra, que precisa perguntar para outra pessoa? Que peso que tem? Que precisa de outra pessoa, pergunta lá. Irmãos, vamos zelar pela boa fama. E se porventura você analisou aí, viu, eu tenho essa fama ruim ainda, vamos mergulhar nas águas do Espírito, para que o Senhor venha tirar esse rótulo que o adversário colocou sobre a nossa vida. Esse rótulo, irmãos, essa fama de que a pessoa não te chama pelo nome, te chama pela fama que você tem. Quando você está presente, você tem nome. Quando você está ausente, você não tem nome. É a tua fama que é o seu nome. Mas o Senhor quer mudar essa história.
O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. E somente buscando, irmãos, o Espírito de Deus, a presença do Senhor sobre a nossa vida, que esse rótulo vai sair. Esse rótulo, irmão, vai sair da nossa vida e vai ser jogado no esquecimento. O Senhor vai trazer uma nova história. Aquela ali é cheia de Deus. Aquela ali é cheia. Irmãos, lembra de Dorcas? Lembra de Dorcas? Dorca, irmãos, ela morreu, todo mundo sentiu que ela morreu. Por quê? Porque ela era conhecida pelas boas obras. Ela costurava, irmãos, e fazia ação social com as costuras dela. Quando ela morreu, ficou todo mundo triste. Teve que ressuscitar a mulher, porque todo mundo ficou triste. Vamos ressuscitar a Dorca. Olha que fama, irmão, que essa mulher tinha. Olha a fama dela, que chegou até nós aqui, a fama dela. Veja, irmãos, que nós podemos mudar essa história se nós buscarmos o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Eu não sei se você se lembrou de alguma má fama aí que ainda tem. Eu estava conversando com uma amiga minha, e ela disse assim, sabe, tem mais de 20 anos que ela serve a Deus, irmãos. E ela disse assim, sabe, toda vez que eu vou pregar o evangelho no meio da minha família, ela é crente, viu, irmãos? Ela é crente, não é pessoa que fica escandalizando, nada não. Ela falou, toda vez que eu vou pregar o evangelho para a minha família, alguém se levanta e diz, mas antigamente você fazia isso. Mas antigamente o seu nome antigamente era fulana de tal. E ela falou, isso me entristece, porque eu sou uma nova criatura. Eu falei, então nós vamos orar e repreender esse demônio, porque as coisas velhas já passaram. E quando você abrir a boca no meio da sua família para pregar o evangelho, você tem que saber que é uma mulher de Deus que está falando. E o diabo vai ter que se calar. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. E nós começamos a orar, irmãos, e repreender, porque era o adversário para afrontar ela, trazendo as coisas do passado. E nós começamos a orar, a repreender. Eu falei, quando você abrir a boca para falar de Jesus no meio da tua família, você já com autoridade, em nome de Jesus, o diabo vai se calar agora, porque ele não pode trazer o seu passado à tona, porque Jesus já lançou no mar do esquecimento. Deus, ele deu a vitória a ela, irmãos, mas é isso que o Senhor, ele quer. Eu não quero que ninguém lembre de mim pelo aquilo que eu fui antes de conhecer Jesus. Eu nem conto testemunho, porque eu acho que nem vai edificar muito. Um dia, quando Jesus mandar, a gente conta, porque quando Jesus mandar, vai ser edificante. Mas não, tem coisa tão desnecessária que as pessoas falam, irmão, que você não vê edificação, fala, contou isso para quê? Para quê? Edificou no quê? Que nós venhamos guardar, zelar e buscar uma boa fama através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus.